subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7, lição da classe dos adultos. Tem como título, nessa semana, estaremos estudando sobre a obra do Filho, não é? Temos assuntos interessantes para tratar dentro dessa lição, tá certo? O texto áureo nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo número 9. Essa temática dessa semana está baseada exatamente nesse texto, embora o comentarista aludiu aqui o texto de Hebreus também, capítulo 9, né? Mas Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Né? Nós temos aqui a verdade prática e nos diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revela que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Então vamos trabalhar em cima dessa questão: humilhação voluntária, obra redentora e exaltação, tá certo? Tá os tópicos da nossa lição: tópico 1, tópico 2 e tópico 3, né? Na leitura bíblica em classe está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se até a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhança aos homens. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Porque Cristo não entrou, aí Hebreus capítulo 9, verso número 24 diz assim: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mão de homem, né? E figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes como sacerdote de cada ano entrega no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, por uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como também aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 24 a 28. Isso posto, irmãos, nós vamos dar sequência aqui sobre essa questão. Nessa semana estaremos falando sobre Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, ou kenosis, né? Viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou voluntariamente na sua missão, que não abrange apenas perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai. Trabalhando bem essa questão, a restauração para toda a criação. Esta lição vamos apresentar aí com profundidade a obra do Filho em 3 dimensões. Primeira dimensão, a humilhação. Segunda dimensão, a redenção. E a terceira dimensão, humilhação, certo? Nós vamos trabalhar em cima desse prisma, que é exatamente o que a lição norteia. Estou usando para esta lição, este material, certo? Estou usando também este material, né? Estou usando também o livro de apoio e estou usando também esse material, certo? O volume de número 2 fala da escatologia, estudo sobre a pessoa de Cristo, e tem trazido aqui bastante abrangência sobre essa questão, os ofícios de Cristo, né? Mas o comentarista, ele pauta a lição em cima desses três
prismas, né? Nós vamos trabalhar em cima disso doravante. Como vimos, né, nós temos aí sobre a humilhação de Cristo e nós vamos trabalhar no primeiro momento sobre essa questão. Quando vamos tratar sobre isso, sobre a humilhação, aí um dos núcleos mais profundos da cristologia cristã, ela expressa o ministério que o próprio Deus escolheu descer. Não por necessidade, mas por amor. Deus veio por meio de Jesus Cristo, não por necessidade, mas por amor. E o fundamento disso aqui é a kenosis, ou seja, o texto que está baseado no capítulo 2 de Filipenses, versos 6 e 8, né? E existindo de forma de Deus, não considerou com usurpação ser igual a Deus, né? Mas esvaziou-se a si mesmo. Aí é a palavra kenosis, assumindo forma de servo. Então, aqui a humilhação não é perda da divindade, certo? Isso que é bom. A humilhação não é perda da divindade, mas é a renúncia ao uso de seus privilégios divinos, né? Aí tem sempre a pergunta: Jesus, quando esteve na Terra, usou os atributos divinos? Sim, em larga escala, certo? Em larga escala, certo? Então, por exemplo, a humilhação aqui não é perda da divindade. O Filho permanece Deus, mas escolhe viver a condição humana até o limite. É bom que se tenha isso. Então, e em que consiste então a humilhação, certo? Ela se manifesta de vários níveis. Por exemplo, a humilhação, a encarnação é uma humilhação. O Eterno assume a fragilidade da carne. Nós temos a volta oculta, a vida oculta, aliás. Nasce pobre, vive como um homem comum. A vida oculta de Jesus. A obediência, submete-se livremente ao Pai. Aí nós temos a paixão e cruz. Aceita a morte mais vergonhosa do mundo antigo, onde era o mais depreciativo possível. Então, nada disso é imposto, né? Ninguém impôs isso a ele. É um ato livre. Então, ele humilhou, por isso que o texto diz, humilhou a si mesmo, né? A si mesmo. Então, não é inferioridade, é amor, certo? Dentro da teologia patrística, nós vamos encontrar Atanásio, Gregório Naziano, Cirilo de Alexandria, que trabalha a humilhação do Filho, não diminuiu a sua glória, mas revela que Deus mostra quem é e quem Ele é, descendo, não dominando. A onipotência divina também está colocada aqui, está exposta aqui, se manifesta como forma de amor e entrega. Aí nós temos a dimensão trinitária, a humilhação do Filho acontece em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo, né? Então, o Pai envia o Filho, o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito sustenta. Vou repetir: o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito sustenta. Então, não há conflito, mas há aí uma economia, chamada economia da salvação, dentro da soteriologia. Inclusive, é uma matéria que os nossos adolescentes estão estudando, né? Sobre nossos jovens estão estudando sobre soteriologia. Então, na lógica divina, quem desce por amor é exaltado. A cruz não é derrota, a cruz é trono. Vou repetir: a cruz não é derrota, a cruz é trono, não é? Então, nesse sentido, para o cristão, a humilhação voluntária do Filho torna-se um modelo ético, humildade, serviço e obediência. Torna-se também um caminho espiritual, né? Deus é humilde, né? Então, nós temos a visão bíblica dentro dessa questão, a patrologia, ou seja, a patrística, aliás, patrística vai trazer isso. Nós vamos ver teólogos como Anselmo, Tomás de Aquino, né? Trabalhar essa questão da cristologia. Outro ponto importante que está também aqui na nossa lição é a obra redentora do Filho, né? Então, é o coração da fé esse tema, né? É o coração da fé cristã. Deus salva o ser humano, assumindo sua condição e curando-a por dentro. Não é apenas um ato jurídico, mas um acontecimento histórico, trinitário e salvífico, né? Então, nós temos primeiro a iniciativa divina. Nós temos aí a iniciativa divina. Aí a redenção acontece dentro dessa questão. Deus
amou tanto o mundo que entregou seu Filho único. João 3,16. Então, nada é conquistado pelo homem, por capacidade do homem, por bondade do homem, por beleza do homem, por riqueza que o homem possa ter. Pelo contrário, é um dom gratuito de Deus, né? Então, o Filho é enviado não para condenar, mas para restaurar a comunhão rompida pelo pecado, certo? Então, nós temos aí a mediação do Filho dentro desse conceito. Somente o Filho pode redimir, porque ele é o verdadeiro Deus, né? Sua ação tem valor universal e eterno. E ele é verdadeiro homem e pode representar a humanidade inteira. Então, como diz dentro da patrística, nós vamos ver assim: o que não é assumido não é redimido. Quem disse essa frase foi Gregório de Nazianzo, certo? Então, ao assumir a natureza humana, o Filho cura e eleva e reconcilia e eleva a conciliar-se com Deus, né? Aí nós temos a dimensão da obra redentora, certo? Que, por exemplo, vamos trabalhar a questão da encarnação. A redenção começa já na encarnação, certo? Deus entra na história humana para salvar desde dentro. Vou repetir: Deus entra na história humana para salvar desde dentro, ou seja, trabalha no interior, né? Então, a vida e ministério de Jesus. Então, Cristo anuncia o reino, perdoa o pecado, cura, acolhe os marginalizados, ele revela o seu rosto misericordioso ao Pai, ok? Então, nós temos aí a compaixão de Cristo, tivemos aí a encarnação, agora vida e ministério, agora a compaixão, né, e morte. Na cruz, nós vamos ver que o Filho, ele assume o peso do pecado, ele assume o peso da responsabilidade que o pecado trouxe, das consequências que o pecado trouxe para a vida do homem, não é? Então o Filho assume isso, não é? Para poder nos dar a vitória, nos livrar de toda essa maledicência. Aí o que ocorre? Ele oferece a obediência perfeita ao Pai, entrega-se pelo livramento do amor, né, do Pai. Então não é castigo, né, não é castigo imposto, mas um sacrifício voluntário. No João capítulo 10, versículo 18, está escrito: ninguém tira a minha vida, eu dou e posso torná-la novamente. Então, que o Senhor Deus continue nos ajudando dentro dessa temática, no nome de Jesus. Aí nós temos a ressurreição, que é a vitória definitiva, né, sobre o pecado, a morte. Então ela confirma que a obra redentora foi feita pelo Pai, né? A ressurreição confirma isso. Aí nós temos a exaltação, que é o envio do Espírito Santo, né? O Filho glorificado envia o Espírito Santo para aplicar a redenção na vida da igreja e dos seus fiéis. Dentro do sentido e do contexto teológico, nós vamos encontrar a abrangência disso dentro da tradição cristã, que expressou o Filho, a obra do Filho, em diversas imagens complementares. Nós vamos ver resgate, que é a libertação do Egito, né? Nós vamos ver a reconciliação, que é a restauração das amizades com Deus. Nós vamos ver sacrifício, que é a entrega perfeita e agradável ao Pai. Nós temos a vitória, né? A vitória, que é um triunfo, né? Um triunfo sobre o mal. Então, a vitória é um triunfo sobre o mal, que é Christus Victor. Christus Victor é a vitória, né? Triunfal e sobre o mal. Então, nós temos também a justificação, né? Na justificação, o homem é tornado justo por graça, né? Então, nenhuma imagem dessa isoladamente esgota o ministério. Pelo contrário, né? Toda essa questão, ela enriquece o ministério, deixa o ministério robusto, deixa o ministério consistente, deixa o ministério sarado. Bendito seja Deus, né? Outro ponto importante que temos da lição é a dimensão trinitária, né, dessa questão. Por quê? A redenção é obra da Trindade. O Pai envia, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, né? Então, é uma única ação. Deus
comunicação divina em 3 pessoas, que se tem notícia é essa, né? Então, nós temos aí a atualização dentro desse contexto, né? A obra redentora do Filho, né? Se torna presente nos sacramentos, torna a história pessoal do crente, ou seja, transforma, né? E orienta para toda a criação para a sua plenitude, ok? Então, é importante notar esses cercos, porque a mão do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, tem guardado o seu povo por meio da redenção, por meio da graça e misericórdia de Deus, por meio do resgate e da reconciliação, por meio do sacrifício, né? Por meio das vitórias e da justificação, certo? Outro ponto abrangente que vamos trabalhar dentro dessa questão, nós vamos observar a questão da exaltação, a exaltação gloriosa do Filho de Deus, né? Então, é o coroamento sobre a vossa vida daquele que desceu por amor, é elevado para a glória, não como recompensa externa, mas como manifestante pleno a quem ele sempre foi. Aí nós temos qual é o fundamento bíblico? Capítulo número 2, versículo 5 até o versículo 9 até o versículo 11, vai trabalhar essa questão. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, ele deu o nome que está sobre todo nome, né? E assim sucessivamente, ok? Nós temos informações interessantes sobre a temática, né? Sobre a exaltação gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós temos a questão da ressurreição, temos a ascensão de Cristo, temos a entoação à direita do Pai e temos o senhorio universal de Cristo, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar que essa exaltação gloriosa do Filho, ela é um negócio, assim, ela é algo que é imensurável, mesmo a Bíblia nos mostrando todas as credenciais, nós somos incapazes de perceber isso, e só a misericórdia do Pai, né? E os que percebem, né, de forma bem remota, mas vivendo com Deus, vivendo uma vida em Deus, uma vida transformada, uma vida como a vida de ontem na presença de Deus, né? E nós estamos agradecidos por tudo que ouvimos da parte do nosso Deus, né? Por que consiste a exaltação? A exaltação do Filho não significa que ele passa a ser Deus, né? Mas que que a sua humildade é glorificada e introduzida plenamente na vida divina, né? Enfim, então isso inclui a ressurreição, que vence definitivamente a morte, né? Seu corpo é transfigurado, inaugurado, a nova criação. Nós temos Cristo, a entrega pessoal, né? A intrapessoal do Pai. Aliás, Cristo entra na glória do Pai. Vamos corrigir aqui, né? A natureza humana, a humildade é elevada em Cristo. Aí nós temos a intronização. É sentado à direita do Pai, o Filho exerce senhoria universal, mediação permanente, né? E governo salvífico. Então, o nome acima de todo nome, o que seria isso? Na tradução bíblica, o nome expressa a identidade e autoridade recente, e recebe o nome, aliás. Então, é revelar publicamente sua dignidade divina e manifesta aí o Jesus é Kyrios, ou Jesus é Senhor. Então, a exaltação reclama aqui que estava velando a humildade. A exaltação proclama, aliás, aquilo que estava velando na humilhação, certo? Aí outro ponto importante é que a unidade entre a cruz e a espada, a unidade da cruz e a glória, aliás. Então, podemos observar isso dentro dessa exaltação, dessa graça, dessa benignidade, dessa voluntariedade de Deus
por meio do Filho, não é? Em querer salvar os crentes, não é? Em querer salvar os homens. Então, atente bem para o que você procura dentro desse mundo que nós vivemos, permeando, tramitando nesse mundo, não é? E nós temos aí esta graça de Deus. E você também, que estiver me ouvindo, pode alcançar de forma gratuita, né? Aí nós temos, observando aqui, a unidade entre a cruz e a glória. Na teologia joanina, né? Nos escritos joaninos, nós vamos observar que a cruz é a glorificação. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos para mim, todos a mim. Veja só o que diz Jesus. A teologia joanina aponta aí já que a cruz é glorificação, certo? Então ele diz assim: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, versículo número 32. Então não há oposição entre a cruz e a glória. A cruz é o caminho, a exaltação é a revelação, certo? Vou repetir: a cruz é o caminho, a exaltação é a revelação, certo? Então, nessa dimensão trinitária, né, e é o assunto exatamente que estamos trabalhando nesse trimestre, um assunto, diga-se de passagem, interessante, no tópico, aliás, na lição do segundo trimestre, nós vamos estar estudando sobre a vida dos patriarcas, né, os legados, né, muito importante. Eu já tenho a temática, todas as lições, muito interessante o tema, não é? Inclusive são temas que debatemos aqui no dia a dia, nos grupos das faculdades e etc, não é? Então vamos lá. Essa dimensão trinitária, a exaltação é a ação trinitária. O Pai glorifica o Filho retorna ao Pai elevado à humanidade. Então, o Espírito Santo testemunha e comunica a sua glória à igreja, ok? Então, Deus ainda comunica, Deus ainda revela, Deus ainda fala, Deus ainda usa, certo? Aí nós temos aqui, glorificado para os fiéis, aliás, significado para os fiéis. Dentro da questão da exaltação do Filho, é garantia da nossa esperança, onde Ele está, nós só somos chamados a estar. Onde Jesus está, nós somos chamados a estar também. Nós temos também o fundamento da fé e da missão, né? Cristo reina, nós temos certeza disso, que o fundamento da fé e da missão, Cristo reina. Aí nós temos que sobre o início da igreja, Jesus Cristo glorifica e age no mundo pelo Espírito Santo. Então a igreja de Cristo não o afasta da humanidade, mas nós vamos ver que ela leva à tona eternamente presente, né? E podemos observar isso em larga escala. Como é que vamos ver essa questão da exaltação na patrística, né? Podemos observar que eles vão nos trazer uma abrangência interessante, né? Que vale a pena dar uma observada, prescrutada, né? Então nós vamos observar que dentro dessa forma da humilhação voluntária de Cristo, que é o fundamento da kenosis, fundamento bíblico da kenosis, que é o eixo, né? Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, né? A kenosis não é perda da divindade, mas a renúncia ao exercício da glória, né? Então o Filho permanece Deus, mas escolhe o caminho da fragilidade, né? E os textos que abrangem isso nós vamos ver em João, aliás, João capítulo 1, versículo 14, diz: o verbo se fez carne. Em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, sendo rico ficou pobre, né? Ou seja, e nós vamos ver em Isaías 53, o servo sofredor, que muitos, dentro de forma literária, apresenta que o servo sofredor era Israel, mas o texto é messiânico, né? Então o texto apresenta que esse servo sofredor, apesar de naquele contexto imediato ser Israel,
o texto de abrangência o contexto abrangente nos leva até aqui, tá certo? Sem sombra de dúvida. Aí nós temos também a dimensão ontológica. Dentro da patrística, Cristo não deixa de ser o que ele é. Ele assume o que não era, né? Então ele não deixou de ser o que ele era. Ele não assumiu o que não era, certo? Então a humilhação ocorreu dentro do plano da economia da salvação. Não só em tempo, em eterno da Trindade, na verdade. Não ser eterno da Trindade, ou melhor, vamos corrigir isso aqui. A humilhação ocorre no plano da economia, né? Da salvação, não no plano eterno da Trindade, certo? Então, nós temos a dimensão existencial dessa humilhação, né? Que envolve aí o nascimento pobre, a vida oculta, a obediência, o sofrimento, a morte infame da cruz, né? Então, todo esse ato livre de amor não foi imposição, foi um ato livre, né? De forma espontânea, de forma livre, né? Aí nós temos a obra redentora, né? do Filho, que trabalha com a iniciativa do Pai, né? Dentro dessa questão de redenção, nasce por dentro o amor trinitário, né? Não foi agrado de Deus recolher-lhe de todas as... O texto diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz assim: foi do agrado de Deus reconciliar por ele todas as coisas. Então o Filho é enviado como mediador universal, certo? Não tenha dúvida, o Filho é enviado como um mediador universal. Depois nós temos a mediação única. O que seria a mediação única? Somente Cristo redime, porque ele é o verdadeiro Deus. O valor infinito é do ato redentivo, ou do ato do Redentor. E nós temos o verdadeiro homem, que é a representação real da humanidade. Esta base ficou consolidada por Gregório de Naziano, né? Então, o que não assume não é redimido. Está escrito. E assim sucessivamente. Então, a etapa da obra redentora, ela abrange a encarnação, certo? Que a redenção começa aqui, Deus entra na história humana para curá-la por dentro, desde dentro, conforme eu disse na aula anterior, ou acima aí, anteriormente. Então, a vida e ministério do Cristo revela o reino, perdoar o pecado, curar, reconstruir as relações, revelar o Pai. A paixão de cruz, a cruz é a obediência perfeita, é o sacrifício voluntário, é a solidariedade radical com o pecador, certo? Dentro do contexto teológico, nós temos o sacrifício, a satisfação, nós temos a submissão amorosa e o Cris Victor, né? E a Christus Victor, ou a vitória de Cristo, né? Então nós também temos a ressurreição. Então a redenção, ela é confirmada, né? O pecado vencido, a morte derrotada, a nova Jerusalém inaugurada. Por isso que estamos desse norte. Depois temos o envio do Espírito Santo, né? Que inclusive vamos trabalhar na próxima aula, né? Na próxima lição vamos trabalhar sobre o Espírito Santo. As primeiras lições foi sobre o Pai, agora nesse mês estamos falando sobre Jesus, e hoje finaliza essa parte, e nós vamos para trabalhar na lição 8 sobre a questão do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele aplica a redenção nos sacramentos, na igreja e na vida do crente. E depois nós temos a exaltação gloriosa do Filho, que trabalha a ressurreição. A humanidade de Cristo é glorificada, ele é a primeira da nova criação, a primícia, aliás, né? E a garantia da nossa ressurreição. Aí temos também a ascensão. Cristo entra na glória do Pai, é levado a humanidade consigo, né? Então, o céu não é lugar do mundo, mas destino da criação, ok? Então, dentro disso, nós temos a intronização. Eu já estou finalizando aqui, certo? Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: sentou-se à direita de Deus. Isso significa
a autoridade universal, a mediação permanente, o senhorio sobre a história, né? Jesus é Senhor sobre a história. Então, o nome acima de todo nome aponta para Jesus, que Jesus é o Senhor, né? Kyrios é um título divino, é a confissão de fé e é o centro da liturgia cristã. E, em suma, nós temos a unidade entre a cruz e a glória, né? Que na teologia joanina, João aponta sobre a cruz já é glorificação, a exaltação revela o amor externo e Deus reina crucificado, certo? Então não há contradição nisso, porque humilhação é o caminho, a redenção é o conteúdo e a exaltação é a plenitude. Vou repetir, não há contradição. Por quê? Porque a humilhação é o caminho, a redenção é o conteúdo e a exaltação é a plenitude. Então, dentro dessa dimensão trinitária, toda a obra é trinitária. O Pai envia e glorifica, o Filho obedece e redime, e o Espírito Santo vivifica e santifica, né? Então, a salvação não é um ato isolado, mas é a comunhão de amor, entendeu? Dentro dessa dimensão contextual, nós temos aí a dimensão litúrgica que podemos trabalhar também sobre o ministério ou o mistério do Filho, a estrutura do ano litúrgico. Nós temos Natal, que é a humilhação, a Páscoa, a redenção, a Ascensão, que é a exaltação, e o Pentecoste, que é a aplicação da salvação. Então, a liturgia não recorda apenas, mas ela torna presente, não é? Então, dentro da questão da escatologia bíblica também, nós vamos ver que a exaltação do Filho aponta para a ressurreição final, para a restauração da criação, para o reino plenamente manifesto, não é? Ou manifestado, onde Cristo chegou, a igreja espera chegar. Vou repetir, onde Cristo chegou, a igreja espera chegar, ok? Então, dentro do sentido, do contexto geral para a aplicação da nossa vida, Cristo define o caminho do discípulo: humildade, serviço, cruz, esperança da glória, não é? Então, a lógica cristã é clara: desce por amor, viver redimido e ser exaltado em Cristo. É isso que diz a nossa lição desta semana, certo? Nesse resumo, conseguimos aí trazer para os irmãos. Espero que possa ajudar de forma ímpar. Deus abençoe vocês. Canal Rascunho DBD ensinando para transformar vidas.